Graças a Deus. Meus amados irmãos, que alegria podermos estar juntos mais um dia para desfrutarmos do nosso café diário. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito poderosa nessa sexta-feira. Já estamos caminhando para mais um final de semana. Que Deus possa abençoar a sua sexta-feira em tudo que você venha fazer. Venha ser muito abençoado em nome de Jesus. Você que pode... Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo de número 9. Vou tirar o óculos aqui porque está dando um pouco de reflexo. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 9. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Preste muito atenção, querido, nessa palavra. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele sempre tratou o seu povo como uma esposa. Deus sempre tratou o seu povo como em um relacionamento de casal. Se você pegar, desde que Deus chamou Abraão, desde que Deus formou as 12 tribos de Israel, vários textos vão mostrar que Deus trata o seu povo como esposa. Nós vamos ver, irmãos, que Deus ele trata o seu povo como uma esposa. Então nós vamos ver que desde a fundação do povo de Israel, Deus sempre tratou o seu povo como esposa. No Novo Testamento, nós vamos ver textos em que o Senhor, ele trata também a sua igreja, o seu povo escolhido, como noiva. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25, o apóstolo Paulo, inspirado, claro, pelo Espírito Santo, ele vai declarar sobre o tratamento que o esposo e o cuidado que o esposo tem que ter com a esposa. E ele diz o seguinte, olha: maridos, ame cada um a sua mulher ou esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das mediante a sua palavra. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele indica para os maridos amarem a sua esposa, como exemplo de que Cristo amou os seus escolhidos, o seu povo, como uma esposa. Ele deu a vida como se espera que o marido deva fazer com a sua família. A figura do marido representa a figura da proteção, a figura do cuidado, a figura do zelo. O texto também nos diz, em Mateus 19, versículo 4, diz o seguinte: vocês não leram que no princípio o Criador fez o homem e a mulher? Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e um se tornará uma só carne. Assim eles já não são mais uma só carne, portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Então nós vamos ver aqui o Senhor Jesus declarando a questão do matrimônio, que o homem, quando ele se casa com a mulher, se torna um único corpo. Assim é quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Acontece a mesma coisa. Você não vive mais segundo a sua carne. Agora você é transformado e agora você faz parte. Agora, ou seja, você agora está incluído no corpo de Cristo. E agora você faz parte dos eleitos do Senhor, chamado de esposa de Deus. Então você agora está debaixo da proteção que vem do Pai, porque a figura do marido é proteção. Então quando nós aceitamos ao Senhor, nós temos essa bênção de termos a sua proteção, o seu cuidado, o seu amor, o seu zelo pela nossa vida. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos sempre lembrar que o Senhor Deus, ele sempre está cuidando do seu povo. Como Deus, ele sempre cuidou de Israel, ele promete que sempre estará cuidando dos seus. O texto que nós lemos de Deuteronômio se aplica também à nossa vida, porque nós cremos no Deus que Israel também acredita. Infelizmente, Israel ainda não crê que Jesus
é o Messias, mas nós sabemos que o mesmo Deus dos cristãos é o mesmo Deus dos israelitas. E a aliança que Deus fez com Israel é a mesma aliança que Deus faz com nós, que se nós continuarmos fiel a Ele, como se espera no matrimônio, como se espera num casamento, que o marido deve ser fiel à esposa e a esposa deve ser fiel ao marido, Deus garante que se nós formos fiéis a eles, mesmo eles sabendo que nós não conseguiremos ser perfeito, porque o fato de você ser fiel não significa que você vai ser perfeito. Quantas das vezes nós no relacionamento, nós amamos as nossas esposas, se eu estiver falando para uma irmã, amamos, você ama o seu marido, mas às vezes ele te aborrece, às vezes ele te entristece, às vezes ele fala coisas que te magoam, mas você deixa de amar? Não, você ficou chateada, ficou magoada, ficou sentido, ficou triste, ficou magoado, mas isso não significa que você deixou de amar. Claro que existem as exceções das pessoas que, de tanto ser humilhada no relacionamento, acaba desgostando, isso acontece, mas não é essa aqui a questão. Eu estou falando do relacionamento que acontece tribulações, acontece dificuldade, mas o amor permanece. Por quê? O amor não está firmado simplesmente nos momentos bons. E esse aqui é um conselho, irmão, para você que está pensando em abandonar a fé, está pensando em largar a fé, desistir do relacionamento com Deus, que relacionamento não é só momento de euforia, não. Relacionamento não é somente momentos de alegria. Quantas pessoas que estão ouvindo esse café diário de hoje, que o seu casamento talvez está balançado, mas você pensa em separar? Não, porque você construiu uma vida com essa pessoa. Você está triste com ela, você está magoada com ela, mas isso vai fazer você separar dela? Não, você construiu uma família, você tem filhos, você ama a sua família. O fato de um momento não significa que tudo tem que ser colocado a perder. Um momento, entristecer naquele momento, ficar magoado naquele momento, não significa que eu devo abandonar minha esposa depois de tudo que nós passamos, depois de tudo que nós conseguimos construir junto. Assim é o relacionamento com Deus. Tem pessoas que dizem assim, enquanto tudo estiver bem comigo, eu vou estar com um relacionamento bom com Deus. Na hora que a luta se levantar, eu vou abandonar Deus e vou procurar aquilo que me convém. Tem pessoas que trocam a Deus pelo um copo de bebida, pelo um trago de um cigarro de maconha, por sexo, por coisas banais. Pessoas que largam a fé por qualquer coisa, não fez aquilo que lhe agrada, ela rapidamente abandona. E um relacionamento, meu irmão, de verdade, ele não se sustenta nas coisas somente boas, ele se sustenta também nas adversidades. Ele tira das provações coisas boas para poder aprender, crescer, desenvolver e amadurecer. Um relacionamento tem problemas, tem crise. Assim também é um relacionamento com Deus. Mas ele diz que se você permanecer fiel, não quer dizer que você não vai errar. Se você permanecer fiel, o que é que permanecer fiel? Errei? Eu vou confessar que errei e vou me arrepender e vou voltar para o caminho certo. Errar, falhar, isso acontece em qualquer relacionamento, irmão. Mas a promessa do Senhor para a nossa vida é que se nós permanecermos fiéis na sua presença, Ele faz aliança de fidelidade com a gente e Ele promete, olha só, 1000 gerações. Não quer dizer que vai acontecer 1000 gerações não, irmão. Tá dizendo que mesmo depois da nossa morte, a nossa geração desfrutará do relacionamento fiel que nós tivemos com Deus. Se você quer deixar alguma coisa de positivo para os seus filhos, para a sua geração, para as pessoas que estão ao seu redor, é alguém olhar para você e dizer assim, eu quero servir a Deus, eu quero conhecer esse Deus, porque você não somente fala, mas você também vive. Isso é muito gratificante. As pessoas aceitarem a Cristo pelo exemplo que você dá de fidelidade, de um relacionamento fiel com Ele. É por isso que eu sempre falo, irmãos, não fique olhando para o Ricardo, esperando acertar o tempo todo. Eu vou errar, eu vou entristecer, eu vou magoar, talvez eu vou dizer uma mensagem aqui que você não vai gostar, talvez eu vou errar palavras, talvez eu vou falar coisas aqui que você vai discordar, mas nem por isso você é meu inimigo, nem por isso você deve me odiar, e eu muito menos a você. Mas nós devemos sempre lembrar que o que prevalece
é um relacionamento fiel com Deus. É isso que eu busco todos os dias e é isso que eu tento passar todos os dias aqui através dessas mensagens que eu compartilho com você. Que um relacionamento saudável e fiel com Deus resulta em bênçãos para a nossa vida e para a nossa geração. É essa promessa que Deus fez para Israel e essa promessa que Deus também faz para a gente. Você não precisa, irmãos, ficar correndo, eu sempre vou enfatizar isso, atrás de pessoas que entregam revelação, atrás de pessoas que revelam CPF, atrás de pessoas com falsos ensinamentos. Busque a Deus com sinceridade. Se você está numa igreja em que você vê coisas que não condiz com a palavra de Deus, vá embora, saia de lá, busque outro lugar, porque Deus, ele prioriza a fidelidade, a verdade e a sinceridade. Se você quer ser abençoado, se você quer ter uma vida feliz, se você quer desfrutar das bênçãos do Senhor, obedeça. Obedeça a sua palavra. Abandone a sua vida de pecado, siga Ele de verdade e você vai ver os resultados acontecerem na sua vida. Essa é a promessa que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu só diminuir um pouco a iluminação aqui, que eu acho que está um pouco forte. Isso, acho que melhorou um pouquinho, tá muito claro, né? Então, meus amados irmãos, eita, mosquitada aqui tá brava no pé. É assim mesmo, irmão. Então, meus amados irmãos, para você desfrutar de uma bênção eterna que se prolonga além dessa vida, porque eu sempre vou também enfatizar isso, que a maior bênção e a maior recompensa está lá no céu. É isso que Cristo nos prometeu. Jesus morreu na cruz para nós não irmos para o inferno. Jesus não morreu na cruz somente para nós sermos felizes aqui, não. Ele disse para os seus discípulos e diz para nós: no mundo vocês terão aflições. Nesse mundo vocês terão sofrimento. Mas eu venci o mundo. Ou seja, se ele venceu, se você acredita nele, você também através dele vencerá. Nesse mundo nós teremos aflições, sim, irmão. Nesse mundo nós teremos sofrimento, angústias, perdas, tribulações. Mas não é por causa disso que eu devo largar o meu relacionamento com Deus. Eu devo pedir a Deus para que me capacite, para que possa vencer aquela crise e ter testemunho para contar e ensinar outras pessoas que passarão por esse mesmo caminho, que o Senhor foi comigo em todos os momentos. Me guardou, me protegeu, como um marido deve proteger a sua casa. Cristo, ele protege a sua casa. Cristo, ele protege a sua igreja. Cristo está conosco, está do nosso lado para nos guardar, para nos proteger. Mesmo diante das dificuldades, ele está a todo momento conosco. Mas se você quer ver um milagre acontecer, obedeça. Siga ele com sinceridade e você vai ver todas as portas se abrirem para a sua vida. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, esse foi o nosso café diário de hoje. Que você fique com essa palavra e que Deus abençoe a sua sexta-feira. Mais uma vez eu repito isso e até nosso próximo encontro em nome de Jesus.